tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Keller, da disciplina de Ciências, e hoje a gente inicia a nossa primeira aula para os 8º anos. Primeira aula do primeiro trimestre do ano letivo 2021. E espero que todos vocês acompanhem nossas aulas, se dediquem ao máximo, porque cada vez está mais próximo de um retorno diferente às nossas aulas, né? Ou de forma híbrida ou de forma presencial. E vocês não podem ficar sem ver esses conteúdos, sem fazer as atividades, sem ficar em dia com o conhecimento. Então não deixem de procurar, porque o conhecimento é para vocês. Então estudem, dediquem-se ao máximo, acompanhem nossas aulas, não deixem de fazer as atividades, não deixem de participar dessas aulas, certinho? E para a nossa primeira aula de hoje, o tema é mecanismos reprodutivos. Mas o que é isso, professora? Mecanismos reprodutivos são estratégias, são formas de reprodução dos seres vivos. Porque a reprodução é uma das principais características dos seres vivos. Todo ser, para ser considerado vivo, ele precisa se reproduzir. De uma forma ou outra, mas ele faz a reprodução. Então, nesse primeiro slide mostram vários tipos diferentes de reprodução e a gente vai se aprofundar em cada um deles agora. Primeiro, reprodução mais primitiva, chamada de reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela não envolve gametas, ou seja, não tem presença de célula reprodutiva, que são o óvulo e o espermatozoide. Mas como que ocorre essa reprodução se não tem óvulo e espermatozoide? Ela ocorre a partir de um ser vivo que já existe, que ele vai dar origem a novos seres vivos a partir dele mesmo. Então ele gera cópias dele mesmo. É um processo de reprodução muito rápido, mas tem como característica negativa a falta de variabilidade genética. Como muitos deles estão gerando cópias, não tem ser vivo diferente, ele está se multiplicando. Caso algum deles seja formado com algum probleminha, alguma malformação, algo de errado, algum defeito no material genético, todas as suas cópias terão essa mesma característica. O primeiro exemplo de reprodução assexuada é divisão binária, muito comum entre as bactérias. Então observe a primeira imagem aqui. De uma primeira bactéria inicial, ela chega num ponto em que ela vai se multiplicar. O que ela faz? Ela duplica, ela dobra tudo aquilo que ela tem no seu interior, aumenta de tamanho. Quando ela chega num certo ponto, ela simplesmente se parte ao meio e dá origem a duas. Então, ela está gerando cópias dela mesma. Esse tipo de reprodução assexuada é chamada de divisão binária. Depois dela, tem um segundo tipo de reprodução assexuada que é por brotamento, que ocorre tanto entre algumas espécies de plantas quanto alguns animais. Claro que animais mais simples e invertebrados, mas são animais também. Essa primeira imagem, ela está mostrando uma planta chamada de aranto. Se vocês observarem, na bordinha da folha surgem pequenos pontinhos e cada um desses pontinhos vai dar origem a um pequeno brotinho. Esse broto ele vai crescer preso à folha, à planta mãe, até chegar num certo ponto em que ele vai se desprender, cai no chão e dê origem a uma nova planta, cópia da planta mãe. Então, este aqui é o aranto, uma planta, e esses dois exemplos aqui são animais, por mais que não pareçam. As hidras, que fazem parte do grupo dos cnidários, que são invertebrados, elas também vivem no fundo do mar, muitas delas são fixas. De repente surge nesse corpinho dela, vamos dizer assim, um pequeno brotinho que cresce preso a esse animal até chegar a um certo ponto, se desprende da mãe, cai no chão, deu origem a uma nova hidra, cópia da mãe. E aqui embaixo o outro exemplo, a esponja do grupo dos poríferos, que também se reproduzem por brotamento. Esse ser vivo inicial ele começa desenvolvendo no corpo dele um pequeno broto que cresce, quando ele chega num ponto, ele se desprende, cai no chão também e dá origem a um novo ser vivo. Todos exemplos de cópias gerados da planta mãe ou da mãe, que então não está fazendo novos seres vivos com diversidade de material genético, só está fazendo cópias dela mesma. Além desses, tem a fragmentação, muito comum entre as estrelas do mar e as planárias. Se você pegar uma estrela do mar e cortar ela ou rasgar ela em pedaços, ela consegue regenerar a parte que foi rasgada, que foi retirada, e aquele pedacinho que você rasgou, você partiu,
também consegue dar origem à parte que está faltando. Então elas são seres vivos que têm capacidade de regeneração muito grande. Você corta um pedaço, ele regenera. A partir de pequenos fragmentos, dá origem a um novo ser vivo. E a planária também. Ela consegue soltar uma partezinha final do corpo dela, dando origem a uma nova planária. E se você cortar ela em vários pedaços, ela regenera a parte que está faltando e gera novos seres vivos. Todos a partir de um pequeno fragmento desse corpo. Mais um tipo de reprodução assexuada que ocorre principalmente entre samambaias e fungos, que é a esporulação, que é a reprodução que ocorre através dos esporos. O primeiro exemplo mostra os mofos. Muitas vezes o mofo só vai se tornar visível quando ele está se reproduzindo. Antes disso ele já estava crescendo no material, só que a gente não conseguia observar. Quando ele muda de cor e se torna visível, significa que ele está se reproduzindo e soltando esporos, que são essas estruturas reprodutivas no ambiente. Então aqui do lado mostra os mofos, do ladinho tem uma samambaia, que elas também têm parte do ciclo de vida delas na água, que ocorre através dessa reprodução por esporos, e aqui embaixo os cogumelos, que o cogumelo ele só vai também aparecer quando o fungo vai se reproduzir, que ele forma esse corpo de frutificação, que se a gente pudesse observar por baixo, é cheio de pequenas ranhuras, que quando esses esporos estiverem maduros lá dentro, ele abre esses espacinhos por baixo e solta esse pozinho microscópico no ambiente, que ele vai facilmente viajar com o vento por grandes distâncias, cai no solo e quando ele encontrar as condições que ele precisa de umidade e temperatura e alimento, é claro, ele vai começar a se desenvolver primeiro na parte, vamos dizer assim, dentro da terra, e quando ele for se reproduzir, ele aparece na superfície da terra. Mas normalmente os fungos são muito maiores embaixo da terra do que na superfície. Na superfície eles vão aparecer para fazer a reprodução. E depois da reprodução assexuada, a gente vê a reprodução sexuada, que é uma reprodução muito mais desenvolvida e mais evoluída. Por quê? Principalmente envolve os gametas, células reprodutivas, óvulo e espermatozoide. Como ela vai gerar um novo ser vivo a partir de duas células diferentes que vieram de organismos diferentes, ela vai gerar um ser vivo com características, é claro, que são parecidas com a mãe, algumas do pai, mas é um ser vivo diferente da mãe e do pai, então não tem mais esse negócio de gerar cópias. Por isso que é considerado tão evoluído. Então a variabilidade genética desses seres vivos é muito maior, podendo dar origem a seres melhor adaptados ao ambiente onde eles vivem. Só que, com isso, para gerar esses seres mais desenvolvidos, tem, vamos dizer assim, uma característica um pouquinho mais negativa, que é a questão de levar mais tempo para acontecer. A reprodução assexuada ela é muito rápida, mas porque você gera cópias, um organismo já existia. A reprodução sexuada ela leva mais tempo, mas tem milhares de vantagens porque ela está gerando seres vivos novos, melhor adaptados e com grande variabilidade genética. Então aqui mostra algumas imagens, o óvulo e os espermatozoides, alguns animais que fazem fecundação externa, que o filhote é gerado fora do corpo, mas que é para reprodução sexuada, e as plantas que fazem reprodução sexuada também, só que aí não tem espermatozoide. Aí a estrutura, a célula reprodutiva masculina nas plantas se chama grão de pólen, mas as flores também possuem óvulos que serão fecundados por esse grão de pólen, que dará origem a um fruto que muitas vezes protege dentro dele as sementes, que é quem vai garantir a propagação da espécie. Aí a gente entra no assunto de reprodução e sexualidade, que a reprodução, como já foi citado no início, é uma das principais características dos seres vivos e está ligada intimamente com a propagação da espécie, ou seja, você conseguir manter a sua espécie. Por isso que a maioria dos animais, os seres vivos, se multiplicam, exatamente por esse instinto de manter a espécie existindo. O ser humano, por ser considerado um animal racional, já tem como fazer o controle dessa reprodução. Ter filhos ou não, mas é uma característica intimamente ligada à propagação da espécie e manter a espécie existindo. A sexualidade, ela se refere ao comportamento do ser vivo em relação ao seu corpo, como ela se veste, como ela se comporta, como que ela vai se comportar em público, e isso varia muito com as características individuais dessa pessoa, desse ser vivo. Depende da cultura, dos sentimentos, da religião que ela segue, vamos dizer assim, dos padrões sociais e políticos de onde ela vive. Então, tem um monte de características que influenciam na sexualidade. A gente já pode observar nessas duas imagens aqui embaixo que são muito diferentes. Uma menina indígena, com o corpo coberto de adereços, pouco coberto com roupas, bem pintado, que são pinturas características dos povos indígenas, e do lado uma mulher muçulmana,
com o corpo muito coberto, usando burca, que não pode mostrar nem o pulso, que esse pano, esse tecido tem só uma telinha muitas vezes para mostrar, deixa só os olhos de fora e ele vai até o joelho. Então, é uma tradição do povo islâmico, da religião muçulmana. Então, assim, ocorre em alguns países islâmicos. Então, para ver como diferencia a sexualidade entre povos diferentes de acordo com o país onde vive e a religião que segue também. E o sexo, quando a gente fala aqui, ele não se refere à relação sexual. O sexo, quando a gente trata nessa parte aqui, a gente está falando principalmente da expressão biológica desses seres vivos, que ocorre essa diferenciação lá no útero da mãe, através dos hormônios sexuais, que vão definir se o filho gerado será macho ou fêmea, se vai desenvolver a estrutura reprodutiva masculina ou feminina. Então, quando a gente fala nessa parte aqui, são as características biológicas que diferenciam seres vivos entre machos e fêmeas. Agora, um tema bem interessante que a maioria de vocês acredito que esteja nessa fase chamada de adolescência. A adolescência é uma fase intermediária onde vocês deixam de ser criança, mas vocês ainda não são adultos. Então, essa fase que existe aqui no meio é chamada de adolescência. E é um período extremamente importante porque é onde começa a acontecer a maturação, o amadurecimento da estrutura reprodutiva, para que vocês possam amadurecer o organismo de vocês para gerar descendentes. E aí começam a aparecer as mudanças que fazem parte desse segundo termo aqui chamado de puberdade. Quais são as mudanças que ocorrem no nosso organismo neste período para que a gente atinja a maturidade sexual e possa gerar os filhotes? Os filhotes, não os nossos filhos, né? Então aqui mostra a comparação entre o organismo de meninos e meninas. O que começa a acontecer? Começa a aparecer pelos nos meninos, pelo no rosto, nas axilas, na região genital, o pelo fica mais grosso, escurece, a voz começa a mudar, o corpo fica com um aspecto mais reto. Tem também o crescimento do esqueleto, os ossos crescem, aumenta muito o tamanho da pessoa, desenvolvimento das características sexuais, os pelos são os principais, e também o amadurecimento dos órgãos genitais, começa a haver a produção de espermatozoides lá dentro dos testículos, e é nesse período que muitas vezes ocorre a primeira ejaculação, que indica que o menino já está produzindo espermatozoide. A partir dali, se ele tiver relação sexual sem proteção, ele pode engravidar alguém. E as meninas também começa a aparecer os pelos na região genital, pelo na axila, o corpo começa a ficar mais curvilíneo, com um aspecto mais arredondado, o esqueleto cresce muito, as mamas ficam mais salientes e a estrutura reprodutiva também amadurece. E costuma acontecer nesse período a primeira menstruação, chamada de menarca. Então, a idade média para ocorrer essas mudanças, nos meninos é em torno de 10, 11 anos e nas meninas em torno de 9, 10 anos. Às vezes ocorre mais cedo e às vezes isso pode ser um pouquinho mais tardio. Pode indicar um probleminha hormonal, mas isso facilmente é corrigido. Hoje em dia, né, a tecnologia já conhece e é possível você ou retardar essa menstruação ou você tratar para que não tenha nenhum prejuízo na sua estrutura reprodutiva e que garanta que quando você for adulto você consiga ter seus filhos. Então, quais são os órgãos e estruturas do sistema genital masculino? Começando aqui por baixo. O testículo, na verdade são dois, um de cada lado, ficam dentro do saco escrotal. O saco escrotal tem a função de proteger os testículos. Dentro dessa estrutura são produzidos os espermatozoides. Podem observar que aqui em cima do testículo, em cada um deles vai ter essa estrutura, tem uma estruturinha chamada de epidídimo. Neste epidídimo, os espermatozoides produzidos no testículo são enviados para lá. Lá eles serão amadurecidos, estarão armazenados até serem liberados na ejaculação. Então, como que esse espermatozoide vai sair para o meio externo? Através deste canal longo chamado canal ou ducto deferente. Então, esse canal vai lançar o espermatozoide para o meio externo e ele passa por estruturas bem importantes, como por exemplo, a vesícula seminal, a próstata e aqui pertinho teria a glândula bulborretral ou as glândulas bulborretrais. Essas três glândulas juntas, elas são muito importantes porque elas produzem líquidos para manter o espermatozoide móvel, com mobilidade fora do organismo do homem, para fornecer cor
e cheiro característico ao esperma e ainda para servir de alimento para esse espermatozoide depois que ele sair do organismo masculino. Então elas são extremamente importantes e esses líquidos produzidos por estas glândulas vão dar origem ao esperma. O esperma é a mistura do espermatozoide, que é a célula reprodutiva, junto com esses líquidos que vão manter ele vivo fora do organismo masculino. Saindo do canal deferente, ele entra no órgão reprodutivo masculino, que é o pênis, e a partir do momento em que ele entra na parte interna do pênis, esse canal passa a ser chamado de uretra, que a gente já viu, já deve lembrar que a uretra é o canal que nos homens é comum para eliminação de esperma e eliminação de urina. E quais são os órgãos que formam o sistema genital feminino? Basicamente também, começando da parte externa. A vulva é a parte externa, formada por grandes e pequenos lábios e pelo clitóris. Nessa região se encontram duas aberturas, a abertura da uretra, que é por onde a mulher elimina a urina, e a abertura da vagina, que é a comunicação do útero com o corpo, a parte externa do corpo. O canal vaginal, o útero, as tubas uterinas, também tem uma de cada lado, e o ovário, ou os ovários, um de cada lado. Dentro desses ovários vai ter a formação de folículos. Esses folículos, quando amadurecem, liberam o óvulo maduro, que, se ficar no organismo a mulher tiver uma relação sexual sem proteção, vão permitir que ocorra a reprodução, que vai permitir uma gravidez. Então, o que é o ciclo menstrual? Quais são os fenômenos que ocorrem na mulher ao longo, normalmente, de um período de um mês? Tem 3 ocorrências que podem acontecer aqui. Primeiro, como já foi comentado, dentro dos ovários existem os folículos. Dentro desse folículo tem os ovócitos, os ovários, os óvulos que serão liberados. Quando esse folículo está maduro, ele se abre e libera um óvulo. Esse óvulo sai do ovário e vai pela tuba uterina até chegar ao útero. Muitas vezes, quando ele está nessa tuba uterina aqui, se a mulher tiver relação sexual sem proteção, ocorre a gravidez. Se não, imaginar que não teve relação sexual, vamos dizer assim, esse óvulo, esse ovócito, ele está percorrendo seu caminho normal. Como perceber que a mulher está ovulando? Muitas vezes, 3 dias antes desse óvulo ser liberado, é considerado já período fértil. 3 dias antes dele ser liberado, 3 dias depois. É considerado período fértil. Muitas vezes aumenta um pouquinho a temperatura do corpo da mulher e é liberada uma secreção um pouquinho mais gelatinosa que indica que, neste período, a relação sexual garante, vamos dizer assim, uma maior chance de ocorrer a gravidez. Então, este ovócito se deslocou para o útero. Na segunda imagem aqui, ocorreu uma relação sexual sem proteção. Teve um encontro ainda na tuba uterina com os espermatozoides. Então, essas duas células reprodutivas, óvulo e espermatozoide, se fundem, vão dar origem a um novo ser vivo. Essa junção, esse zigoto que foi formado, vai descer em direção ao útero, se grudar na parede e ali se desenvolve. Se isso não acontece, o óvulo que não foi fecundado também vai descer em direção ao útero, chegando ali, não foi fecundado, não serve mais para nada. Mas também a parte interna do útero, desde que ocorreu a liberação do óvulo, começou a se encher de sangue, que é uma partezinha chamada de endométrio. Ela se enche de sangue porque, caso ocorra a gravidez, esse sangue vai servir de alimento para o embrião. Ele vai se implantar e vai se alimentar desse material. Se não ocorrer a fecundação, esse óvulo perdeu a função, esse sangue não vai servir para nada e eles serão eliminados através de um processo chamado de menstruação. Então, o ciclo menstrual são essas ocorrências ao longo do mês, normalmente período de 28 dias, varia um pouquinho de mulher para mulher. Desde que o óvulo é liberado até o momento de ele ser eliminado. Se ele não for eliminado, muitas vezes indica que ocorreu uma gravidez. Então, lembrando também que o período fértil é o período próximo da ovulação, quando esse óvulo está sendo liberado, um pouquinho antes, um pouquinho depois que ele já foi liberado. A menarca é a primeira menstruação da menina, que indica que o organismo está maduro para poder gerar descendentes. E a menstruação todas as ocorrências ao longo do mês são chamadas de ciclo menstrual. Quando não ocorre a menstruação, estão muitas vezes associados a uma gravidez ou pode ter algum problema também relacionado a essa parte. Então, por hoje, essa aula é isso. Nas próximas, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o tema de gravidez, a questão de planejamento familiar, DSTs, as chamadas agora de ISTs. Então, assistam essa aula quantas vezes for necessário, leiam sempre o material de vocês, deixem as atividades em dia e sempre tirem suas dúvidas com o professor de vocês. Tá certo, pessoal? Até uma próxima, fiquem bem, se cuidem, até mais. Tchau!